Se você veio na primeira semana, 2 semanas atrás, primeira semana dessa série, você nos viu olhando para um texto em que os discípulos de Jesus, aqueles seus seguidores mais próximos, são confrontados por ele, são indagados por ele a respeito de quem as pessoas, a multidão que seguia Jesus, o povo que comentava a respeito dele, dos feitos, dos milagres, dos ensinos, quem a multidão dizia que ele era. E nós, para começarmos a entender quem Jesus é, nós voltamos no tempo e tentamos pensar com a mente daquelas pessoas que estavam vendo Jesus, que estavam tendo a oportunidade de ter contato direto com Ele, com o que Ele fazia, com o que Ele dizia. E nós vimos que eles fizeram, então, que Jesus fez para eles essa pergunta: quem o povo diz que eu sou? E a resposta, como nós vimos, uma resposta não muito diferente da resposta que as pessoas hoje, do nosso tempo, tendem a dar também. Pessoas que não seguem a Jesus tendem a dar uma resposta bem parecida com essa, a respeito de quem ele é. Porque, naquele momento, responderam os discípulos para Jesus: alguns dizem que ele é João Batista, outros dizem que ele é Elias, ou algum dos profetas. Ou seja, disseram para ele: Jesus, as pessoas dizem que você é um líder religioso, um guia, um sábio, um mestre de moral, alguém que tem ideias boas, que faz coisas incríveis, fantásticas, mas, na verdade, elas não têm muita certeza ainda de quem você é de verdade, de fato. E Jesus, então, se volta para os seus discípulos mais íntimos, os seus seguidores mais próximos, e pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E vem, então, a resposta de Pedro, a respeito da qual nós conversamos na primeira semana: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E vimos o que significa esse termo Cristo, ungido de Deus, o escolhido de Deus, aquele que havia de vir ao mundo para salvar a humanidade, o Messias prometido. E aí fechamos a primeira semana pensando que se Jesus era quem ele disse que era, então tudo mais que ele disse a respeito de si mesmo torna-se muito importante. Porque se Jesus de fato era o Filho de Deus e é o Filho de Deus, você não quer saber o que ele tem a dizer a respeito da sua vida, a respeito do seu futuro, a respeito da sua eternidade? Eu quero saber. E na segunda semana, então, avançando no tempo, nós conversamos a respeito de uma afirmação de Jesus, a respeito dele mesmo. E como essa afirmação é categórica, é exclusiva, mas ao mesmo tempo é abrangente para alcançar qualquer pessoa. Jesus disse a respeito dele: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós conversamos especialmente a respeito desses artigos definidos. Um caminho, o caminho, a verdade, uma única alternativa de vida. Ele é a vida. E conversamos então que Jesus é o caminho para a verdade que traz vida para o seu caminho. Isso tem a ver com você, isso tem a ver com a sua vida, tem a ver com as suas escolhas, tem a ver com as suas expectativas, tem a ver com o seu destino. O caminho que você trilha hoje tem a ver com o que você vai viver amanhã, e se você decide trilhar hoje esse caminho exclusivo, que não é um lugar, que não é uma rota, uma filosofia, um conceito, uma ideia, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo, então a sua vida é completamente transformada, e você experimenta então um contato direto, íntimo com a verdade, que traz vida para a sua vida, para o seu caminho, para o seu dia a dia, para as suas escolhas, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, altera completamente a dinâmica da sua vida, da sua realidade. E hoje, então, finalmente, feita essa recapitulação rápida, nós chegamos ao nosso último encontro e chegamos a mais uma afirmação de Jesus que revela muito, muito, muito a respeito dele mesmo. Mas não apenas dele, não apenas a respeito de Jesus, revela também muito a respeito do que ele veio fazer, porque quando nós pensamos em Jesus, especialmente se você já tem algum conhecimento a respeito de quem ele é e do que ele fez, rapidamente o nome dele é associado a um conceito, a uma ideia: salvação. Pensa-se em Jesus, pensa-se em salvação. Pensa-se que ele veio para fazer alguma coisa com alguém, e isso talvez possa ser resumido numa palavra: salvação. Jesus veio salvar. Agora, afirmar isso levanta outras dúvidas, levanta outras perguntas. E existe um versículo na Bíblia, incrível, talvez o mais conhecido, talvez o mais decorado, talvez o mais repetido pelos cristãos, que revela muito, muito, muito a respeito disso. A respeito de quem é Jesus,
da sua missão, do que é a salvação. Porque Jesus e salvação estão tão intimamente conectados. Porque é impossível falar em Jesus sem falar em salvação. Porque é impossível pensar em salvação sem pensar nele. Sem pensar em Jesus. Provavelmente você já tem uma ideia de qual é esse versículo, se você já é de igreja, se você não é. Esse versículo está localizado no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Parabéns, Davi, você está balançando a cabeça assim, você já sabia, né, espertão? Beleza. Abra sua Bíblia comigo, ou então acompanhe aqui com a gente no telão. João, capítulo 3, versículo 16. O Evangelho de João, nós lemos o Evangelho de João nas outras semanas também. O Evangelho que tem várias afirmações importantes feitas por Jesus ou a respeito dele. E no capítulo 3, no versículo 16, o próprio Jesus está falando de si mesmo na terceira pessoa. Ele está falando a respeito de si mesmo, de quem ele é, do que ele veio fazer nesse mundo, mas ele está falando, e você tem a ideia de que é uma outra pessoa falando, talvez o próprio narrador, o evangelista, o apóstolo João, mas é o próprio Jesus que está fazendo essa afirmação a respeito dele, a respeito do que ele veio fazer, a respeito de quem o enviou. E num trecho tão curto da Bíblia, que cabe em 2 slides apenas, nós vamos responder hoje a 5 perguntas a respeito de Jesus. Talvez sejam perguntas suas, talvez sejam perguntas que você ainda hoje tem, talvez sejam perguntas que você já respondeu em algum momento da sua vida, talvez sejam perguntas que você precisa responder hoje. Vamos ler o texto primeiro e depois vamos a elas. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu não me lembro bem com qual idade eu decorei esse texto. Eu sei que ele é um dos poucos que eu sei decorar até hoje. Não sou muito bom em memorizar as coisas. Nunca fui, na verdade. Na escola eu tinha uma grande raiva de professores que mandavam você decorar as coisas. Tabuada do 9, eu acho que eu demorei alguns anos. Talvez uns 9, não, menos. Mas eu não gostava de decorar e não gosto até hoje, mas esse versículo aqui, muito provavelmente, se você já é de igreja há algum tempo, você sabe ele de cor, porque ele é extremamente impactante. E num trecho tão curto você entende tantas coisas. E é isso que eu quero fazer com você, caminhar, destrinchar esse versículo, essa afirmação de Jesus tão rica, para que talvez, quem sabe, pela graça de Deus, eu e você saiamos daqui nessa noite com algumas perguntas, pelo menos 5 perguntas respondidas. São 5 perguntas a menos que você tem para fazer para Deus no céu, ok? Então, vamos comigo. A primeira pergunta a respeito de Jesus e a respeito do que é a salvação e por que Jesus e salvação estão tão intimamente conectados. Quem? Se a salvação é uma obra, se a salvação é um plano de alguém. Houve alguém que a arquitetou, houve alguém que planejou fazer isso, houve alguém que decidiu agir e, por meio de Jesus, cumprir algum propósito, alguma finalidade nesse mundo, na minha vida, na sua vida. E o texto começa respondendo exatamente essa primeira pergunta. Quem? Deus. Salvação não é uma ideia minha, não é uma ideia sua, não é uma ideia filosófica, não é uma ideia de algum maluco que não tinha o que fazer e começou a escrever coisas. Salvação é um plano arquitetado por Deus, Deus Pai, na eternidade. Junto com o Filho e o Espírito Santo, decidiu que Ele ia salvar o homem. Uma decisão dele, exclusivamente dele. Uma decisão motivada por algo que nós vamos ver daqui a pouco, uma decisão cumprida de uma maneira que também nós vamos ver daqui a pouco, mas uma decisão dele, de Deus, do Pai. Ele é o autor, ele é o criador da salvação, foi ele que pensou, foi ele que desejou fazer isso. Quando ele pensou em mim, quando ele pensou em você, ele desejou nos salvar, ele decidiu nos redimir, ele decidiu nos reconectar com ele, porque ele sabia que nós precisaríamos disso, que sem isso nós nunca viveríamos o seu plano também que ele fez na eternidade, de nos conectar plenamente com ele, de nos reconciliar com ele, de nos fazer ter comunhão, intimidade, relacionamento perfeito com ele, sem barreiras, sem limitações, sem restrições, face a face, próximo, íntimo. Deus é o pensador, Deus é o arquiteto, Deus executa salvação. Ele é o autor.
E o texto continua e diz que ele tanto amou esse mundo, e aqui nós temos a nossa segunda pergunta: por quê? Por que salvar? Por que executar esse plano? Por que fazer isso que lhe custou tanto? Custou a vida do seu próprio filho. Por quê? Porque ele amou o mundo. E quando o texto diz ele amou o mundo, ele não amou o mundo no sentido... Essa palavra mundo na Bíblia tem vários significados. Em algum momento ela pode significar um sistema corrompido, e aí existe um linguajar próprio de quem é de igreja, e muito dos evangélicos, de se referir ao mundo em contraste à igreja. Ah, eu sou da igreja, ele é do mundo, está no mundão, está perdido. Infelizmente existe uma carga semântica ruim, um significado ruim nesse termo. Então, quando se refere a mundo, muitas vezes as pessoas de igreja se referem de uma maneira pejorativa para se referir às pessoas que estão fora da igreja. Mas quando o texto diz, e Jesus mesmo dizendo aqui, afirma, Deus amou o mundo, ele não está dizendo, amou esse sistema corrompido. Amou as pessoas. Amou aquele que ele mesmo criou. Amou a mim, amou a você. Amou a nós. E porque nos amou, decidiu agir, decidiu salvar, decidiu cumprir esse plano, feito desde a eternidade. Quem? Deus. Por quê? Porque amou. Amou muito. Amou tanto que nós vamos para a nossa terceira pergunta. O quê? O que ele fez? Deu o seu único filho. Entregou, doou, ofereceu Jesus. Veja, Jesus, a gente às vezes tem uma ideia de que Jesus passou a existir quando ele nasceu lá de Maria. Na verdade, Jesus é eterno. Jesus é o Filho, é a segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele sempre existiu, ele sempre esteve ao lado do Pai e do Espírito Santo. Jesus é eterno, ele não teve começo, ele não tem fim. Mas Jesus, na perspectiva que nós o conhecemos, como ele se revelou, vindo ao mundo, se encarnando, tornando-se gente, filho de Deus, nascido de uma mulher, Jesus veio a esse mundo enviado por Deus, pelo Pai, para uma missão. O Pai o entregou a nós, o Pai o deu. E quando o texto diz que ele o deu, diz que ele o entregou para vir ao mundo, mas também o ofereceu como sacrifício. O deu para morrer, para ser humilhado, para ser torturado, para ser envergonhado, para ser crucificado e para morrer no meu lugar e no seu lugar. Porque havia um preço a ser pago, um sacrifício precisava ser feito. O pecado gera como consequência a morte, é o que a Bíblia diz. E o meu pecado e o seu pecado nos levariam a ela, não fosse pelo sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus substitui o sacrifício que seria o seu e o meu, para que eu não precisasse morrer, para que você não precisasse morrer, ele morreu. Porque um dia, alguém, Deus, resolveu, por amor, fazer algo, dar seu filho, substituir a mim e a você numa cruz. Não bonitinha como essa, cheia de luzes, mas uma cruz de morte, de sangue, de dor, de sofrimento. E ele, então, em obediência ao Pai, em submissão ao Pai, voluntariamente também decide se entregar. Ele disse assim, Jesus disse, ninguém toma a minha vida. Ninguém. Não foram os fariseus que mataram Jesus, não foi Pilatos que matou Jesus. Jesus se entregou. Ele não foi coagido, ele se deu em obediência ao Pai, voluntariamente, por amor a mim e a você. Mais uma pergunta. Para quem? Quem? Deus. Por quê? Porque amou. Amou demais, amou tanto, que fez o quê? Entregou o seu próprio filho, deu o seu único filho para alguém.
Aí você pode pensar assim, essa resposta é a mais fácil de todas. Para todas as pessoas. Sim e não. O sacrifício de Jesus é potencialmente válido para salvar qualquer pessoa. Mas ele só é eficaz na vida daquele que crê. E eu não estou falando aqui, e o Jesus não estava falando aqui de uma fé em si mesma, fé na capacidade de ter fé, como muitas pessoas hoje afirmam. O importante é crer, o importante é ter fé. Fé em quê? Fé na vida, fé em você mesmo, fé na sua capacidade, fé em alguma coisa, seja ela qual for, e isso já é suficiente. Não. Para todo aquele que nele crer. É preciso ter fé nele. A fé é em Jesus. Fé em quem ele é. Fé no que ele fez. Fé no que ele oferece para mim e para você. No livro de Atos tem uma frase que eu gosto muito: creia em Jesus e serás salvo. É categórico, não há margem para discussão, não há margem para possibilidades. Mas e se eu crer e pecar? Você será salvo. Mas e se eu crer e tiver ainda assim algum tipo de dúvida depois? Você será salvo. Mas e se eu crer, mas de alguma maneira eu me afastar da igreja? Você será salvo. Mas e se eu crer? Crer. É só isso. É simples assim. E por isso, neste lugar, nós nunca dissemos a você: você precisa ser membro dessa igreja, você precisa vir todos os sábados, você não pode fazer isso ou aquilo. Nós não te damos uma lista de regras, nós não te dizemos como você deve se vestir, como você deve falar, como você deve agir, como você deve se relacionar. Nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para Jesus e aprendemos com Ele como viver. Mas quem faz você viver dessa maneira não sou eu, não é essa igreja, não é uma lista que nós te entregamos com um manual de como ser um evangélico. Quem muda a sua vida é Jesus, porque você só precisa crer nele, e o resto ele faz na sua vida. Ele entra no seu coração e muda completamente quem você é, sua maneira de enxergar as coisas, sua maneira de falar, de agir, de se relacionar. Você passa a olhar para o mundo, passa a olhar para a vida de outra maneira. Jesus torna a sua vida melhor, mas torna você melhor na vida. Você passa a viver melhor, fazer escolhas melhores. Sua vida se torna melhor e você se torna melhor para viver. Creia em Jesus. E finalmente, a quinta pergunta que nós respondemos a respeito dele, e a respeito do que ele veio fazer por nós. Para quê? Para quê? Por que ele precisou morrer? Por que eu precisava ser salvo? Salvo do quê? Porque eu preciso, se você ainda não se considera alguém salvo, ou alguém que segue a Jesus, ou talvez ainda nem tenha entendido muito bem o que esses termos significam, por que eu preciso ser salvo? Do que eu preciso ser salvo? Minha vida é boa, minha vida não é ruim. Eu gosto do que eu faço, eu gosto do meu estilo de vida, eu não tenho intenção nenhuma de mudar o que eu estou fazendo. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe uma realidade inevitável. Não é bom falar a respeito dela, eu não gosto, nenhum pastor que eu conheço gosta. A gente prefere fingir que ela não existe, a gente prefere ignorá-la, mas isso não muda o fato de que ela existe. Há um destino. E há um destino que não é bom para quem não crê. E eu não falo isso para te assustar, eu não falo isso para te afastar, eu não falo isso também para te coagir ou te constranger a, de alguma maneira, pelo medo, se entregar a algo que você não deseja viver. Eu falo isso porque eu não posso me omitir diante do que ele disse. Há uma realidade que não é boa. Há um destino que não é o destino que Deus quer que você tenha. Porque ele disse que ele amou. Ele não enviou Jesus para condenar.
Ele não enviou Jesus para afastar. Ele enviou Jesus para aproximar. Nós falamos sobre isso nas últimas semanas. Para incluir, para trazer para perto dele. Para salvar. Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para salvá-lo. Mas se ele veio para salvá-lo, há uma realidade inafastável, inegável. Se nós precisamos de salvação, nós precisamos ser salvos de algo. E esse algo é um destino, um lugar, um ambiente de sofrimento, de condenação, de morte. O lugar onde a ira de Deus se manifesta contra as pessoas. E é ruim falar disso porque nos nossos dias você não ouve pregações a respeito disso, as igrejas não falam a respeito disso, e nós tentamos fingir que essa parte não está na Bíblia. Deus irar-se, Deus condenar alguém, Deus enviar pessoas para o inferno. Mas alguém que é bom, alguém que é justo, tem que necessariamente odiar algo. Odiar o que é ruim, odiar o pecado, odiar aquilo que nos afasta dele. E a Bíblia diz então que, por causa do nosso pecado, por causa do destino atrelado a esse pecado, que é a condenação, e é isso que esse termo, que esse verbo significa, perecer, morrer. A Bíblia diz que Deus envia ao mundo por amor o seu Filho, para que nós não precisássemos perecer, para que nós não precisássemos ser condenados, para que nós não precisássemos morrer, mas pudéssemos ter vida, e vida eterna. Não qualquer vida, não uma vida limitada, não uma vida passageira, não uma vida temporariamente feliz, boa, completa, uma vida eterna, uma vida sem fim, uma vida perfeita, plena, abundante, em que você encontra verdadeira satisfação, em que você encontra verdadeiro sentido, propósito, em que você se conecta com Deus e cumpre o seu plano inicial, o plano que Ele tem para você desde a eternidade, você possa viver com Ele, sem que nada te separe, sem que haja nenhuma barreira entre Ele e você, entre o que Ele tem para você e o que você de fato experimenta. A nossa vida hoje é aquém do que Deus planejou para nós. E Jesus veio para acabar com isso, para eliminar essa distância. E nós vamos viver isso plenamente, perfeitamente, um dia, quando nos encontrarmos com Ele. Quando esse plano, de fato, se consumar, se cumprir plenamente na minha vida e na sua vida. E essa vida nunca mais vai acabar. A melhor vida. A vida que Deus sonhou para mim e para você. Você pode ter essa vida, você pode experimentar essa vida, você pode nunca mais perder essa vida. Basta crer, basta aceitar, basta render-se. Jesus é a resposta, e eu adorei o tema do Alto de Páscoa esse ano, porque isso diz tanto, dizer que Jesus é a resposta diz tantas coisas. Mas hoje o que eu queria que você gravasse, levasse no seu coração, é que Ele é a resposta para que a sua vida não precisasse se limitar mais a apenas fazer perguntas. A viver se perguntando, por quê? Para quê? Para onde? Como? Mas que você pudesse encontrar nele, de fato, a resposta para as suas crises, para os seus medos, para as suas dúvidas, para o seu futuro, para o seu presente, para o seu passado também. Porque Ele é a resposta. E nele, a Bíblia diz, estão escondidos todos os tesouros. Tudo, tudo, da sabedoria, do conhecimento, tudo está escondido em Jesus, tudo se concentra nele. Quando nós cantamos, Jesus seja o centro da minha vida, seja o centro de tudo que eu sou, o que eu estou declarando é, eu quero que o Senhor seja a razão, o núcleo, a partir do qual tudo mais flui, tudo acontece em mim, tudo acontece através de mim por causa de Ti, por causa de Jesus, por causa do que o Senhor fez e por causa de quem Tu és para mim. Pelo lugar onde eu te coloquei na minha vida, no centro, no domínio, no controle de quem eu sou, das minhas ações, meus pensamentos, minhas escolhas, meus relacionamentos. Jesus, Tu és o centro, Tu és a razão, Tu és a resposta.
até para as perguntas que eu não fiz ainda. Tu és a resposta para a minha vida. E eu não quero mais viver apenas fazendo perguntas, eu não quero viver mais apenas me questionando. Por quê? Para quem? Para quem eu estou vivendo? Por que estou vivendo? Onde isso vai dar? Será que os meus planos vão dar certo? Será que a minha vida vai ter um fim bom? Será que eu estou vivendo realmente com um propósito? Ou estou apenas vivendo um dia após o outro, fazendo as coisas porque alguém me disse que eu deveria fazer desse modo? Porque eu passei num concurso e agora essa é a minha rotina? Porque alguém disse que eu preciso de um salário X, eu preciso me casar, e eu preciso ter um lugar para morar, e eu preciso ter as coisas, ganhar, e comprar, e viajar, e gastar, e gastar. Por quê? Para quê? Ele é a resposta. Ele é a vida, Ele é o centro. E se você quer nessa noite declarar isso, ou declarar novamente isso, mais uma vez, reafirmar isso na sua vida, eu quero orar por você. Eu quero me unir a você, porque eu também, nessa noite, eu quero, mais uma vez, reafirmar que Jesus é tudo para mim. Jesus é a razão da minha vida, Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida, e por isso tudo eu submeto a Ele, ao controle dEle, à soberania dEle. Eu não quero mais decidir o que é bom para mim, o que é melhor para mim, por qual caminho eu sigo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o dono da minha vida, e por isso eu só quero o que Ele tem para mim e mais nada. Eu não quero viver nada que não venha dEle, eu não quero nenhuma experiência que Ele não aprove, eu não quero nenhum relacionamento no qual Ele não esteja, eu não quero viver nada, nem um dia da minha vida longe da presença dEle, eu não quero viver nenhum dia da minha vida fazendo o que Ele não faria, indo por onde Ele não iria, agindo como Ele não agiria, mas eu quero ir aonde Ele me enviar, eu quero fazer o que Ele quer que eu faça, eu quero pensar como Ele pensa, eu quero falar como Ele fala, eu quero amar como Ele ama, eu quero me relacionar com as pessoas como Ele se relaciona, eu quero ir até elas para ser instrumento da salvação dEle, porque Ele veio até mim e me salvou, e eu não posso ficar indiferente a isso, eu quero ir também. E eu quero que mais pessoas o conheçam como um dia eu o conheci, e tenham a experiência de se render a Ele, de viver a verdadeira vida, de encontrar o caminho, de descobrir a verdade, e não mais ficarem fazendo apenas perguntas. O que é a minha vida? Para que eu estou aqui? Para onde eu vou? Por quê? Para quem? Não, eu quero que, assim como eu um dia, e ainda estou na minha caminhada e descobrindo e conhecendo mais, para que possa torná-lo ainda mais conhecido, mas eu quero que mais pessoas, junto comigo, escolham conhecê-lo, escolham descobrir quem Ele é, escolham experimentar verdadeira, abundante, plena vida eterna, vida não mais distante, mas próxima de Deus. Ah, como eu quero isso, Deus. Ah, Senhor, como o pastor Felipe disse hoje, Senhor, nós abrimos nosso peito, nosso coração, nós erguemos nossas mãos para dizer: Jesus, Tu és tudo para nós, Tu és a razão, Tu és a resposta, não há vida longe de Ti, Senhor. Como é ruim viver sem Ti, como é bom estar contigo. Ah, Senhor, nós experimentamos longe de Ti, sim, momentos de alegria, de prazer, mas nada se compara a estar na Tua doce, maravilhosa presença, nada se compara a ouvir Tua voz, te conhecer, saber quem Tu és, e começar a experimentar na nossa caminhada, dia após dia, a beleza, o prazer de viver Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Jesus, obrigado porque o Senhor cumpriu a missão que o Pai te deu, obrigado porque o Senhor foi fiel, o Senhor obedeceu, o Senhor veio a esse mundo, o Senhor se humilhou, se esvaziou de si mesmo, para assumir a forma de servo, forma humana, limitada como nós, e viver uma vida de obediência, de renúncia, sem pecado, mesmo sendo tentado em todas as coisas. E naquele dia escuro, sombrio, o Senhor abriu seus braços e deixou que suas mãos e seus pés fossem pregados naquela cruz.
deixou que o seu sangue escorresse, fosse derramado, para que o meu sangue não precisasse ser derramado. O Senhor entregou a sua vida para que eu não precisasse entregar a minha, mas nessa noite, a minha decisão, Senhor, é de entregar, render a minha vida, meu coração, não numa cruz, mas aos pés da tua cruz, aos teus pés, Jesus. Eu rendo a minha vida, eu rendo o meu coração, rendo o meu presente e o meu futuro. Os dias que eu já vivi, os que eu ainda viverei, são teus, não importa quantos sejam, são teus, todos eles, para viver a tua vontade, para ser um agente do Senhor nesse mundo, não para viver para mim mesmo, centrado apenas nas minhas perguntas, nas minhas crises, nas minhas insatisfações, mas para olhar para fora, olhar para ti, olhar para as pessoas como o Senhor as vê, como alvos do teu amor, como alvos do amor do Pai que na eternidade decidiu entregar seu Filho por elas, por mim, por cada um que está aqui nessa noite. Obrigado, Jesus, obrigado porque temos vida e vida abundante em Ti, vida eterna. Senhor, como é bom, Senhor, saber que a minha vida não tem um fim, mas eu viverei eternamente ao Teu lado, na Tua presença, contemplando o Senhor, Te adorando, Te conhecendo, Te exaltando, desfrutando Tua maravilhosa presença, Teu amor, Tua graça, Tua bondade, Tua fidelidade. Jesus, nós queremos essa vida, nós queremos andar contigo, e nessa noite, Senhor, nós queremos Te conhecer, e decidimos Te tornar conhecido, para aqueles que ainda não Te conhecem. Há alguém aqui nessa noite, que deseja entregar dessa maneira sua vida a Jesus, render-se a Ele, entendeu que não há vida fora dEle, não há vida eterna, que Ele é a resposta, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você quer então se render a Ele, se comprometer com Ele, declarar: Senhor Jesus, eu creio, e eu entendi que basta crer, não é necessário mais nada, basta crer, e eu decido crer, eu decido reconhecer, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Há alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Levante a sua mão para que eu possa orar por você, para que Deus te abençoe e conduza a sua vida. Amém, glória a Deus. Há mais alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, render-se a Ele? Levanta a sua mão só para que eu possa te ver e orar por você. Deus, nós Te adoramos, Jesus. Tu és o nosso Senhor, Tu és o Salvador, Tu és a razão de quem somos, de quem seremos. Tu és o nosso presente, nosso futuro, e o nosso passado é transformado e apagado por causa do que o Senhor fez naquela cruz. E nessa noite eu Te louvo por essa decisão. Pessoas que se rendem, se entregam a Ti, decidem que suas vidas não mais serão as mesmas, porque a partir de hoje suas vidas têm um dono. Elas seguirão um caminho, uma verdade, a verdadeira vida, que é o Senhor Jesus. Abençoa, Pai, confirma essa decisão no coração. Escreve esses nomes, Pai, na Tua mão, para que o Senhor se lembre de abençoá-las, de cuidar delas. Há alguém nessa noite ainda que quer se comprometer com Jesus mais uma vez, quer reafirmar seu compromisso com Ele, para buscá-lo, para conhecê-lo de fato, para experimentar essa vida abundante que Ele oferece, e então se compromete também a torná-lo conhecido por onde for, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, na sua casa. Você deseja viver Jesus, você deseja andar com Ele, para que as pessoas ao olharem para você não vejam você, mas vejam a Ele. Você nessa noite quer reafirmar que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador, e por isso toda a sua vida tem Jesus como centro, como razão, como a resposta. Se você quer fazer essa oração comigo, eu estou de pé, fique de pé comigo e vamos orar juntos e cantar juntos e declarar que Jesus é a nossa vida, que a nossa vida só tem sentido por causa dEle, que nós viveremos para adorá-lo, viveremos para servi-lo, viveremos para torná-lo conhecido por onde formos. Fique de pé comigo se você quer declarar isso a Ele, o seu amor por Ele, seu compromisso com Ele, seu desejo de viver para Ele e torná-lo conhecido por onde você for, onde Ele te colocar. Jesus, nossa vida é Tua, Deus, toma-nos nas Tuas mãos, faz em nós o Teu querer, Tua vontade. Senhor, nós Te amamos,
nós te adoramos, nós queremos viver, Pai, cada dia mais perto de Ti. Jesus, nós queremos nos parecer contigo, para que ao olhar para nós, as pessoas não nos enxerguem, mas enxerguem Teu amor, Tua graça, Teu perdão, a vida eterna, perfeita, completa, que o Senhor nos oferece e oferece a elas também. Deus, abençoa cada um que se coloca de pé nessa noite, reafirmando sua decisão de Te seguir, de Te imitar, de Te conhecer e Te tornar conhecido. E que saiam daqui hoje, Senhor, capacitados pelo Teu Espírito Santo, para fazerem diferença, para serem sal da terra e luz do mundo, para irem em Teu nome, fazer o que o Senhor fez e o que o Senhor faz nesse mundo, que não é condenar, que não é excluir, que não é julgar, que não é acusar, mas é amar, tocar, abraçar, acolher vidas, trazer para perto, se revelar. Nós te amamos, Jesus, obrigado porque o Senhor se revelou um dia a nós, e nessa noite nós te adoramos, mais uma vez nos rendemos a Ti. Recebe nosso louvor, recebe nossa oração, recebe as nossas vidas, porque somos Teus, pertencemos a Ti, em nome de Jesus, amém, Deus. Que no céu e na terra Cristo seja o Senhor.